Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Bem, amados, louvado seja o Senhor por esse dia. Atos capítulo 20, versículo 28. Estamos dando continuidade à sequência de estudos baseada no livro de Wayne Grudem, Entenda a Fé Cristã. E hoje chegou o dia de partilhar com a igreja sobre a temática a igreja. Diante dessa temática sugerida, nós vamos abordar essa expressão que eu achei tão linda, gente. Em Atos capítulo 20, versículo 28, quando diz o seguinte: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Que expressão é essa que eu achei linda? Essa aí, a igreja de Deus. A igreja não é do Papa, a igreja não é do bispo, a igreja não é dos apóstolos, a igreja não é do presidente do Supremo Concílio Batista Presbiteriano. A igreja, ela é de Deus. Não é de Martinho Lutero, não é de Calvino, nem de Armênio. A igreja é de Deus. Amém? A igreja de Deus. E esse texto, ele é extraordinário e baseado nele, nós queremos aqui seguir a nossa sequência de estudo. E primeiro vamos entender o que é a igreja. Bom, a expressão igreja deriva-se da terminologia em grego chamada eclésia. E o significado de eclésia, dá para ver aí, irmãos? Dá para acompanhar no projetor? O significado de eclésia é assembleia, reunião. O sentido da palavra é justamente os que foram convocados para fora. Fora de quê? Fora do mundo, fora do sistema que rege esse mundo. Então, eclésia é aqueles que foram chamados, aqueles que foram escolhidos, aqueles que foram, no meio da multidão, retirados para fora. Refere-se ao grupo de pessoas chamadas para sair do domínio do pecado do mundo e servir ao único Deus e Senhor. Dessa forma, a igreja é a comunidade de todos os verdadeiros crentes de todas as épocas. Isso é a igreja, eclésia. Evidentemente, essa eclésia ou eclesia, ela não se baseia em estruturas físicas. Me refiro a templos religiosos, a santuários construídos pelas mãos humanas. Essa eclesia somos nós. Nós estamos aqui diante de um templo, mas a igreja sou eu, a igreja é você, a igreja somos nós. Nós é que somos morada, nós é que somos templo, nós é que somos santuário, nós é que somos a habitação do Deus vivo. E isso é extraordinário, porque imagine comigo, irmãos, Deus poderia escolher qualquer lugar no cosmos, no universo, para residir. Mas Ele não escolheu uma basílica, Ele não escolheu uma catedral, Ele não escolheu um santuário, Ele não escolheu um templo construído por mãos humanas. Ele escolheu a nossa vida. Que honra é essa que nós temos? É de sermos morada de Deus, de sermos eclésia, o povo escolhido para ser morada de Deus. Deus habita em nós, Ele deseja habitar plenamente em nós. Louvado seja o seu nome. E agora, depois de entendermos a definição, vamos ver um pouco sobre a natureza da igreja, sobre a dimensão da natureza da igreja. Primeiro, é importante entender que existe a igreja visível e a igreja invisível. O que é a igreja visível? É a igreja como os homens a veem, formada por todos aqueles que professam a fé em Cristo. Essa aqui é a igreja visível, aquela que a gente vê. E existe a igreja invisível, é a igreja como Deus a vê, os que verdadeiramente nasceram de novo. Então a igreja
visível, ela é intitulada, ela é rotulada por uma certa profissão, por uma certa denominação, por um certo credo, por uma certa crença. Mas Deus, quando olha dos céus à terra, Ele vê essa igreja invisível. E essa igreja invisível não é definida por placas. Ele não olha para a sua igreja especificando presbiteriano, batista, assembleanos, pentecostais, algo do tipo. Ele vê uma só igreja, ele vê um só povo, ele vê um só rebanho. Isso são terminologias nossas, criadas. Lógico, tem o seu fundamento histórico, tem a sua importância e relevância para caracterizar e identificar. No entanto, são nomes nossos. Amém? A igreja de Cristo, a invisível, Ele vê uma só. E é bom termos esse conhecimento para obtermos essa maturidade. Que Deus só tem uma igreja. E quando Ele vier a esse mundo, Ele vem buscar a sua igreja. Quão bom é sabermos que fazemos parte, que somos e fazemos parte dessa igreja de Deus. Amém? A igreja, além de ser visível e invisível, ela também é local e universal. E o que isso significa? A igreja local é a reunião dos salvos em determinado local para cultuar a Deus em plena comunhão com os irmãos. Por exemplo, a igreja local aqui tem nome e sobrenome: Igreja Batista Nacional Evangelizadora. Tem endereço, tem alvará de funcionamento, CNPJ, Estatuto, Regimento. Tem manual de convivência, tem a confissão de fé. Essa é a igreja local, situada na Avenida Bahia, número 642, Paulo Afonso, Bahia. Essa é a igreja local. Como é o nome dela? Batista Evangelizadora, Igreja Evangelizadora. Essa é a igreja local. No entanto, temos que entender que existe uma igreja universal. Uma igreja universal é a grande assembleia de todos os santos, de todos os tempos, de todas as raças, tribos, povos e nações. E agora é a igreja do passado, é a igreja do presente, é a igreja do futuro, é a igreja universal, é a igreja do mundo ocidental, do mundo oriental, é a igreja espalhada sobre os 4 cantos da terra. Essa é a igreja universal, e os olhares de Deus estão voltados para essa igreja universal, que é constituída de todos os povos, raças, tribos e nações. E aqui a gente vai entendendo um pouco sobre a dimensão da igreja através da sua natureza. Visível e invisível, local e universal. E quantos estão entendendo? Posso ouvir um amém? Está em dúvida? Você é universal? Se for universal do reino de Deus, aquela construída na cruz por Cristo Jesus, amém. Agora, se foi, deixa para lá. Mas enfim, né? Porque eu também sou católico, você sabia, né? Eu sou católico, sou apostólico, só não sou de Roma. O sentido da palavra católico é universal, apostólico que veio dos apóstolos. Só não sou de Roma. Nós somos católico apostólico de Jerusalém. Da onde vem a nossa fé, onde Jesus foi crucificado pelos nossos pecados. E outra realidade da igreja é que ela é militante e triunfante. Por militante, nós compreendemos o seguinte: a igreja é militante enquanto estiver na terra, onde está sempre exercendo constantes confrontos contra o império das trevas. Aqui ela está guerreando, aqui ela está batalhando, aqui ela está num conflito. Então aqui ela é militante. No entanto, contudo, todavia, ela já é triunfante, porque no céu ela já venceu, no céu ela já triunfou, no céu ela já conquistou, e a nossa vitória já foi determinada, e não há nada que possa anular. Amém? Então a gente está batalhando aqui, mas a gente já tem certeza, já foi escrito, já foi determinado, nós já conhecemos o fim da história. É como assistir um filme pela segunda vez, você se emociona, você vive aquele drama, mas você já sabe o final da história. Você já sabe o que vai acontecer. Então, quão bom entendermos essa igreja. Quando falo da igreja, me faz lembrar do sonho de John Wesley.
John Wesley se tornou muito conhecido na história e é importante relembrarmos sobre ele, porque, meus irmãos, há uma preocupação minha. Escuta só, toda igreja que se identificar cristã e ao mesmo tempo eles forem sectaristas, ou seja, exclusivistas, se eles se autodenominarem como detentores do monopólio divino, só eles são dignos do reino dos céus, fuja de lá, porque é uma seita, nunca foi uma igreja. E a Bíblia diz em Apocalipse que existe a igreja de Deus e existe a sinagoga de Satanás. Existe a noiva, mas existe a meretriz. Existe a ovelha, existe o bode, existe o trigo, existe o joio, e nós não podemos ser enganados. Amém? Então o sonho de John Wesley era o seguinte: ele teve um sonho que o anjo levou à porta dos infernos, e lá ele perguntou a um diabo que estava de plantão, lá nas portas do inferno. Aí disse: olha, tem batista aqui? E o diabo disse: tem batista? Tem congregacional, metodista, presbiteriano, assembleano? Tem. E várias perguntas eram feitas e a resposta do diabo: tem. E ele ficou horrorizado: meu Deus, então qual é a igreja verdadeira? E de repente o anjo pega pela mão, leva aos céus, ele chega na porta dos céus, e lá também tinha um anjo de plantão, e ele pergunta ao anjo: olha, eu estou aqui em estado de choque, eu tenho algumas perguntas a fazer. O anjo: pois não. Ele disse: tem batista aí? O anjo diz: não. Como assim? E presbiteriano tem? Tem não. E assembleano tem? Também não. Meu Deus, e os pentecostais estão aí? Não. Ele já estava desesperado, até que ele perguntou: então, afinal de contas, quem se salvou? Todos aqueles que confessaram Jesus Cristo como o único Senhor e suficiente Salvador de vossas vidas. Moral da história: a placa da nossa denominação não nos garante a salvação. Ter o nome escrito no livro de rol de membros não significa necessariamente que o nosso nome está escrito no livro da vida. Lembra de Nicodemos, doutor da lei, fariseu, um alto expoente da sociedade, admirado por todos, como uma celebridade religiosa, que Jesus disse a ele: tem que nascer de novo, meu filho. Porque se você não nascer de novo, de modo algum entrarás no reino dos céus. Então o que nos garante a vida eterna é o novo nascimento. E precisamos nos conscientizar a cada dia de que realmente nós não somos simplesmente membros de uma igreja. Igreja essa, me refiro ao local visível, mas que nós somos discípulos de Cristo. Amém? Então, essa é a natureza da igreja, e a natureza da igreja vai nos dando uma compreensão melhor da realidade. É importante que haja distinções, sim. Alguém uma vez me perguntou: pastor, eu não consigo entender porque a igreja evangélica, a igreja protestante tem tantas denominações. Eu disse: olha, isso é bom e isso é ruim. O lado bom da coisa é que nós podemos escolher um lugar para congregar, comungarmos em paz. Olha só, em paz, repartir do mesmo pão, tomar do mesmo cálice, em comunhão com o nosso irmão. Isso é bom, porque aqueles que são mais tímidos, introvertidos, introspectivos, eles vão procurar uma igreja mais tradicional. Deus abençoe. Vão em paz e não peques mais. Os irmãos que são mais espontâneos, assim como a nossa irmã Elba, amém, elas vão procurar uma igreja mais avivada, e graças a Deus encontrou, em nome de Jesus. Teve um rapaz que entrou: pastor, graças a Deus encontrei a igreja depois de bater muitas portas. Eu disse: seja bem-vindo, meu filho. Porque nós procuramos aqui o equilíbrio, evitamos o ceticismo dos tradicionais e o misticismo do pentecostais. Nós nos baseamos em 2 Timóteo, capítulo 1:7, que Deus não nos deu espírito de covardia, mas espírito de amor, de ousadia e de
moderança, o equilíbrio. Todos os extremos são preocupantes e perigosos, mas a sabedoria, ela consiste justamente no equilíbrio. Então, se existe um irmão também muito afetado, sabe, e gosta muito do refraio, do remanto, o que mais? Aí ele é convidado, né? Assim, educadamente, sutilmente, né? Ele é convidado a procurar uma igreja pentecostal, onde ele vai ser bênção naquele lugar. Então, às vezes existe pentecostais frustrados dentro de igrejas tradicionais e tradicionais frustrados dentro de igrejas pentecostais. Tudo é tão simples. Tudo é tão simples. Não queira dividir o reino de Cristo. Ei, não queira ser causa de tropeço na vida do seu irmão. Porque eu vou lhe dizer uma coisa, ninguém muda instituição, irmão. Nem Jesus mudou a instituição. Quando Jesus chegou, já tinha um segmento das ramificações das religiões judaicas. Já existia fariseu, saduceu, essênio, zelote, escriba, herodiano, samaritano. O que foi que Jesus mudou? Nada. Eles continuaram sendo o que eram. Jesus não chegou, não, eu vou mudar aqui, vou reformar, vou revolucionar. Tem muita gente percorrendo esse caminho perigoso. Muita gente. Não, respeita a história. Está vendo eu aqui? Essa igreja existe em 1969. E eu não estou aqui para fazer com que a igreja venha se adaptar a mim. Mas eu tenho minha plena consciência que ela já existia antes de mim. E sou eu que tenho que me adaptar a ela. Está insatisfeito, pastor? Pega teu banquinho e sai de fininho. Já existiu pastores tentando mudar a história dessa igreja. Não já, Gisélia? Não já, Januário? Existiram pastores tentando mudar a história dessa igreja. Ei, Nilde? O que foi que aconteceu com eles? A própria mão de Deus desceu sobre eles. Uns estão na glória, outros ainda estão na prova, né? Mas o que acontece? Ninguém muda a instituição, gente. Entendeu? Você está conseguindo assimilar? Ninguém muda a instituição. Então respeita a história. Respeita a história. E eu estou muito feliz e satisfeito em minha igreja. Confesso que existem algumas coisas na minha convenção. Eu tenho uma discordância, mas diante dos limites da tolerância, eu comungo em paz, sem restrição, sem ressentimento. Eu tenho algumas ressalvas, mas eu sei que eu não vou mudar. Então, escolhi em Deus me moldar para me adequar a isso. Simples. Sabe por quê, irmãos? O céu é maior. O céu é maior que tudo isso. Que todas as picuinhas que existem para nos afastar um do outro, nada pode ser mais importante do que aquilo que nos une, melhor, do que aquele que nos une. Amém? Então, ninguém muda a instituição. Aí respondendo o irmão, eu disse, olha, tem o lado bom. O primeiro lado bom é que você procura uma igreja onde você vai ficar à vontade. Teve uma irmã que procurou a missionária Vanessa, disse, olha, irmã, eu estou indo para tal igreja, porque lá é mais rígido, o sistema é mais rigoroso. Lá a mulher não pode pintar cabelo, não pode colocar maquiagem, não pode usar calça, não pode fazer depilação das axilas, então eu vou para lá. Vanessa, vai com Deus, irmã. Deus te abençoe em nome de Jesus. Acredita que chegou a irmã e a gente vai. Ela foi até sincera em determinado ponto. Ela disse, é da onde eu venho, pastor, do meu histórico, do meu passado. Vai em paz. Tem pessoas que saíram aqui da igreja, que foram para a igreja presbiteriana aqui. Tem pessoas que vieram da presbiteriana, como Bruno e Kate, estão aqui. Tem pessoas dessas que quando eu vejo, exemplo de Tarcísio e Raquel, um abraço neles, porque a comunhão prevaleceu. Pastor, olha, muito respeitoso Tarcísio, foi obreiro,
pastor, olha o seguinte, sou homem de Deus, a igreja é de Deus, mas eu me identifico mais com esse sistema. Tem uma sua bênção? Irmão, deixa eu te dar um abraço, vai em paz. Você tem a nossa bênção. E quando a gente se vê, a comunhão fala mais alto. E quando o anjo tocar as trombetas dos céus se abrirem, vamos subir de mão dada, meu irmão. E se não quiser, fica aí a contar a história. Mas da mesma forma, alguns irmãos assembleando, enfim. Mas o que vem é um caso aqui que é o lado bom da coisa, que você pode escolher um lugar para ficar à vontade. Segundo lado bom, é que a gente não tem um papa. Glória a Deus por isso. Existe uma lei dogmática na Igreja Católica Romana, infabilidade papal. O Papa não erra, o Papa não falha, o que o Papa disser é Deus falando. E eu estou preocupado com esse Papa aí, viu? Estou preocupado, esse Papa é muito relativista. Ele não é tão conservador quanto os demais. E eu fico preocupado com o Papa, porque ele ainda é uma influência muito importante na história. Se ele disser algo, ele convence multidões e multidões que o seguem. Então, você não tem um Papa. Nós não temos alguém para venerar, nós não precisamos ser devotos de ninguém. Isso é maravilhoso, irmão. Porque nós não estamos seguindo a uma personalidade. Nós estamos seguindo a Deus. Amém? Agora, qual o lado ruim da coisa? O lado ruim da coisa é que cada um quer vestir o seu próprio uniforme. O lado ruim da coisa é que cada um quer batalhar sua própria guerra. O lado ruim da coisa é que ninguém quer cumprir a última oração de Jesus: Pai, que eles sejam um assim como eu sou um contigo, para que o mundo creia que tu me enviaste. O lado ruim da coisa é que cada um quer criar o seu reino. O lado ruim da coisa é a arrogância denominacional que existe, baseada em uma vaidade conceitual. É porque nós... Esse é o lado ruim da coisa. Como um dia alguém disse, ouviu uma piada feita por pastores, e disseram o seguinte: se Jesus estivesse hoje em nossos dias, qual igreja seria? Aí um disse: certamente Jesus seria pentecostal, porque por onde ele andava, ele curava, ele ressuscitava, ele libertava, ele seria pentecostal. E outro: não, Jesus seria presbiteriano, porque ele amava as Escrituras, estava sempre nas sinagogas, lendo a palavra. Chegou a hora do Batista falar, e disse: rapaz, sabe de uma coisa? Se Jesus estivesse nos dias de hoje, ele continuaria sendo Batista, porque o cabo era fiel. O cabo era fiel, continuaria sendo Batista. Enfim, uma vaidade conceitual. Esse é o lado ruim da coisa, infelizmente. Mas tem os seus pós e tem os seus contras. Algo importante a refletirmos sobre a igreja. A Bíblia nos apresenta símbolos da igreja. A Bíblia apresenta diversos símbolos da igreja, cada um possui significado. O primeiro que você está vendo aí, qual é? Corpo. A Bíblia fala que a igreja é o corpo de Deus. Cristo é o cabeça do corpo. Gente do céu, o Paulo estava muito inspirado para fazer essa analogia, sabia? Fazer essa analogia, que inspiração. Você já parou para perceber o corpo, como todos seguem a instrução do cabeça? O cabeça é Cristo, e o corpo tem que estar em plena, em perfeita harmonia, que um membro amputado do corpo, ele apodrece. E quando a Bíblia diz que nós somos membro do corpo, você não é prótese, você é membro. Tem muitos aí que querem se colocar no lugar de prótese do corpo, mas nós somos membros do corpo, membros um dos outros. Então o apóstolo Paulo estava muito inspirado ao fazer essa alusão, ao fazer essa analogia. Enfim, outra informação que nós temos, e isso está em 1 Coríntios 12, do versículo 12 a 26, um texto extraordinário. Outro exemplo que nós temos é casa, representa o que? Moradia. Ele fala da igreja como moradia, um lugar em que podemos conviver, viver seguro e em paz. O Salmo 84
né? Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece. Depois diz: os pardais encontraram casas e as andorinhas ninho para si, e eu encontrei os teus altares, Senhor meu e Deus meu. É tão lindo essa canção, né? O Salmo era uma canção. O Salmo 84 que vai dizer: bem-aventurados que habitam em tua casa, te louvarão perpetuamente. E o versículo 10: mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 dias na tenda da adversidade. Olha que coisa linda. Então, meus irmãos, fala sobre simbologia da casa, simbologia da família. A igreja representa um lar, uma família, onde Deus é o Pai de todos. E olha os textos aí, Efésios 2:19, 1 Coríntios 8:6. 1 Coríntios 8:6 vai dizer que há um só Pai e Ele é Pai de todos. E Efésios 2:19 vai dizer que já não sois mais peregrinos nem forasteiros, mas sois concidadãos dos santos, membros da família de Deus. Somos partes da família de Deus. Quarto lugar, templo. A igreja tem alusão ao templo, representa adoração. Podemos chamar a igreja de templo, pois é um lugar que nos reunimos para cultuar a Deus. Quinto, noiva. Representa a pureza. A noiva do Cordeiro tem que ser pura. Efésios 5:26, onde vai dizer que Jesus amou a igreja ao ponto de se entregar por ela. Apocalipse 22, versículo 17, que diz: e o Espírito e a noiva dizem: vem. E essas alusões que fazem a igreja como noiva. Então, gente, sendo bem prático, sendo bem objetivo, sendo bem específico, sendo bem sucinto aqui, preste atenção. Essas são simbologias. E a simbologia, ela representa verdades. Ela representa verdade. Ela quer nos ensinar, nos perpassar lições. E as lições que nós podemos ter aí, irmãos, olha, deixa eu te dizer algo com muito amor, com muito carinho, guarda no teu coração. Cuidado quando você fala da igreja. Já parou para perceber que Saulo estava perseguindo os cristãos e de repente o Cristo intervém? E quando o Cristo intervém, o que é que o Cristo diz? Por que tanto me persegues? Agora pense comigo por inferência. Não estou perseguindo a ti, estou perseguindo os cristãos. Mas Jesus disse: por que me persegues? Então, quando isso aí nos dá uma lição tão grande. Quando a gente fala mal dos cristãos, a gente está falando mal do Cristo. Amém? Quando a gente persegue os cristãos, nós estamos perseguindo Cristo. E o que é que acontece? Vai acontecer o que aconteceu com Paulo, com Saulo. Você vai ter um encontro com Deus um dia, mais cedo ou mais tarde. E aí, meu irmão, você vai ter uma experiência forte com Deus. Você vai precisar ficar cego para ver. É tão triste isso, né? É como diz a passagem bíblica, que Deus atrai, quando não nos atrai pelo amor, nos trai pela dor. Uma didática de Deus para nos ensinar algo é a dor. O salmista Davi dizia: antes de ser afligido andava errado, mas agora guarda a tua lei. Será que você precisa ser afligido para aprender a lei de Deus? Então tenha muito cuidado. Tem pessoas que não crescem, tem pessoas que não prosperam, porque com sua boca ela atrai maldições sobre a sua vida. Maldições. Nós temos que ter o temor reverencial, irmãos. E aí, olha só, uma pergunta muito simples. Se alguém falar mal do seu corpo, como é que você vai se sentir? Mulheres, como vocês vão se sentir se alguém falar mal do seu corpo? A história que eu vi, certa feita, é que duas amigas fazia muito tempo que elas não se viam. E quando se viram, aquela falsidade, um beijinho. Mulher, tu tá com tudo em cima, meus parabéns. Amiga. Amiga. Quando a outra das costas, ela diz: tudo em cima, seios em cima da barriga, barriga em cima das coxas, está tudo em cima. E acaba com a outra. É porque os homens são a raça unida, né? Mas mulher e menino, só Jesus na casa. Os homens não, os homens defendem um ao outro.
Os homens acoitam a safadeza um do outro, que vocês não estão por fora. Agora as mulheres não, são desunidas. Então imagine alguém falar do seu corpo, como é que você vai se sentir? Não importa como você esteja, você vai se sentir mal. Muito mal. Agora imagine alguém... né? O corpo é meu, só alguém pode falar sou eu. Imagine alguém falar da sua casa, você, como um bom anfitrião, chega a hospedar essa pessoa, ela fica na sua casa, no aconchego do seu lar, e depois sai falando. Não tem gente assim? Não tem gente assim? Sai falando, às vezes não tem o que falar, vai falar do café que estava amargo, que estava doce demais. Mas sabe, são pessoas que sempre procuram algo para falar. Ontem eu falei até para os irmãos, né? Luiz Ivan, Janderson também. Eu disse, mas rapaz, depois não falaram do retiro. Eita, povo que gosta de falar. Depois falaram do retiro, disseram... Ô pastor, esse retiro devia ser mais de 3 dias. 3 dias é muito pouco. Mas sempre cria, até para elogiar, acaba falando, né? Acaba falando. Mas enfim, gente, o que é que você se sente mal quando alguém fala da sua casa? Você atende com muito amor. Quando alguém fala da sua família, eita, ali é uma família de imundiça, rapaz. Só Jesus naquele povo. Pensa uma família. Uma família amundiçada. Rapaz, você fica indignado, né? Você fica bravo. Você fica muito enfurecido. Quando fala mal da sua igreja, ali é a igreja dos malucos. Era assim que nós éramos vistos, e agora somos vistos como a igreja da elite, mas não pense que é elogio não, viu? Não pense que é elogio não. Ali é a igreja da elite, não pense você que é elogio. Isso é uma crítica sutil. E sempre vão falar. E isso é um sinal que de alguma forma estamos incomodando, e a luz existe para isso. É para incomodar as trevas. Agora, os marmanjos de plantão aqui, só os homens vão entender isso que eu estou falando. Imagine alguém falar da sua noiva. Deixa eu ver quem é que está noiva aqui. O negócio está feio aqui, viu? Rubens, você me salvou, rapaz. Rubinho, você me salvou. Imagine alguém falar da sua noiva amada. Hein, Raíssa? Estou profetizando, né? Rubinho, você é ligeiro. Você é ligeiro, viu, Rubinho? Então aproveita o ensejo, faz logo pedido agora, né? Você disse que já é confirmação de Deus, já foi revelação. Ok, imagina alguém falar da sua noiva, você, meu amigo, ela confrontar com a Terceira Guerra Mundial. Ou melhor, para o Apocalipse, viu? Aí vai ver a besta emergindo da terra, emergindo do mar. Enfim, essas simbologias da igreja, que quando nós falamos da igreja, nós não estamos falando da igreja do homem, nós estamos falando da igreja de Deus. E gente, vai por mim, eu tenho 17 anos de história, caminhando na igreja, mas como um bom observador, eu já vi muita gente envelhecer, mas não amadurecer. Tudo por causa da língua. Ô bichinha marvada. Né? Um dia o diácono Reginaldo veio pregar aqueles... Qual o inimigo que você dorme com ela, acorda com ela? E eu pensando, é isso. Vai se alimentar, se alimenta com ela. Aonde você for, ela lhe acompanha. Quem é esse terrível inimigo? A língua. Eu fiquei matutando um tempo. Gente, onde é que ele vai chegar? É a língua, gente. É a língua. E Tiago diz que aquele que domar a língua é perfeito varão. Ô bichinha perigosa. Às vezes a gente morder para domá-la. Ô bichinha perigosa. Queridos, uma outra lição, e aqui a gente conclui nesse slide, é que vimos aqui a definição da igreja, a natureza da igreja,
símbolos da igreja e agora a missão da igreja. Existem 3 aspectos fundamentais e codependentes da grande missão da igreja. Apesar de ser codependentes, são correlacionados. Agora, se eu fosse perguntar a você qual é a principal missão da igreja, imediatamente, pela força do hábito, eu até diria, porque fomos condicionados, a missão da igreja é evangelizar. A gente aprende assim. Mas não é. Não é. Se eu sou a igreja, se você é a igreja, a pergunta que eu faço é: qual a nossa principal missão? Oi? Amar. Melhor, de uma forma mais específica, adorar. Então, a missão da igreja em relação a Deus, em relação a si mesmo, em relação ao mundo. Vocês vão entender. Primeira missão da igreja, principal, fundamental, essencial, imprescindível, indispensável, é adorar. Porque, meu irmão, se você não conhece a Deus, como você vai tornar conhecido? Esse é o nosso problema, o problema melhor da igreja. O camarada se converte hoje, amanhã já quer fazer missão. Mas se ele ainda não foi alcançado, ele já quer alcançar os outros. Porque a missão é fascinante, ela nos instiga, ela nos envolve. Mas nós temos que entender que para curar temos que ser curados, para sarar temos que ser sarados, para libertar temos que ser libertos. Então, a primeira missão da igreja é a missão em relação a Deus, e essa missão é a missão da adoração. Essa é a missão da adoração, é necessário conhecer para torná-lo conhecido. Esse é o primeiro mandamento, que é irrevogável. Evidentemente, essa adoração tem que ser genuína e contínua. Ele é um mandamento irrevogável. Lá em Mateus 22, versículo 34 ao 38, o contexto é o seguinte: onde os fariseus e escribas se aproximam de Jesus e diz: mestre, qual é o maior dos mandamentos? Eles não se referiam aos decálogos, eles se referiam às 613 leis descritas por Moisés. Qual é o mais importante? Qual é o mais importante? Qual foi a resposta de Jesus? Adorarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Adorar a Deus requer entendimento, sabe? Você tem que pensar. Por isso que o culto é racional e o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Então, eu acho interessante essa abordagem de coração, porque a adoração tem emoção. Tem emoção. Eu fico triste quando eu vejo pessoas ignorando isso, a emoção que há na adoração. Sabe, pessoas que se tornam empedernidas, petrificadas, se tornam uma pessoa, como é que eu posso dizer, frígida, sabe, parece tomada por uma ranceníase espiritual, que nada mais move, nada mais move. Então, a adoração de todo o coração é que você vai chorar, é que você vai rir, é que você vai ter vontade de dançar. Eu tenho às vezes uma vontade de endoidar na presença de Deus. Eu não sei explicar o que é isso, mas dá vontade de endoidar. Para dar uns gritos assim, uns pulos. Eu sou o único aqui, gente? Eu vou me internar logo antes que eu cometa uma besteira. Mas tem meu Deus, a gente não sabe se ri, a gente não sabe se chora, mas a vontade é extravasar. E a adoração, para mim, na minha humilde compreensão, ela tem que ser intensa. Ela tem que ser extravagante. Ela tem que ter a efervescência do Espírito. A adoração da igreja primitiva, no Pentecoste, eles foram interpretados como o quê? Bêbados. E a mulher, Ana, foi interpretada como o quê? Pelo o profeta Eli, bêbada. E quantos não foram interpretados como loucos? Né? Agora escuta o que o apóstolo Paulo diz: se enlouqueço, para Deus enlouqueço, se mantenha um juízo, para os homens mantenha um juízo. Gente do céu, às vezes a gente fica mantendo aquela formalidade para os homens,
Olha o que o apóstolo Paulo diz: a gente fica mantendo uma formalidade para dar satisfação às perspectivas humanas sobre nós, às expectativas que nos foram impostas. Então a gente quer chorar e com medo de borrar a maquiagem, a gente vai... Prende o choro. Às vezes quer dar um glória a Deus. Eu espero que o pastor Fabrício tenha ensinado a igreja a dar um glória a Deus. Ah, sim. Precisamos dessa efervescência, desse calor, dessa energia. A missionária Vanessa está lembrando de um irmão que a gente tem o maior prazer em cumprimentar. Paz do Senhor, irmão. Ele vem com os 3 dedinhos, indicador, medial e polegar e faz... Pelo amor de Deus, amor. Você já viu gente assim, ó, que vem assim? Meu Deus do céu, chega, quebra, irmão. Quebra o clima na hora. Você é a paz do Senhor, meu amado. Paz. Quebra a unção. Quebra a unção de comunhão. Aí a pessoa fica um personagem, sabe o quê? Fica um personagem apático. Insensível. Então, meu irmão, temos que ter esse calor, temos que ter essa energia. E é isso que a igreja primitiva tinha. Eles viviam em singeleza de coração, tinha tudo em comum e alcançava graça diante de todos. Agora, cuidado, tem uns que pegam assim, tem outros. Tem um irmão aqui que já quebrou esse anel aqui. Minha esposa é testemunha disso, parece exagero. Ele já quebrou esse anel 3 vezes. Esse é meu anel de teologia, né? Olha como ele é fininho. Ele me pega, mas aperta com tanta força. Paz do Senhor, pastor. Pá! Aí eu disse, meu Deus, eu tenho que criar uma estratégia. Toda vez eu vou ali no menino lá do, como é o nome? Paraíba, do ouro. Paraíba, ajeita aí ele. De novo, pastor, é melhor engrossar essa aliança, vamos engrossar esse anel de teologia. Eu disse, não, rapaz, cara. Aí eu criei uma estratégia. Toda vez quando ele vem, eu boto a mão esquerda e digo, a mão do coração. Para ele não ficar ofendido, né? Porque uma vez eu fui cumprimentar, eu estava com a Bíblia na mão direita, e fui cumprimentar o irmão. Pai do Senhor, pastor, Pai do Senhor, dei a mão esquerda. A mão esquerda, pastor? Aí eu disse, é a mão do coração. Receba a mão do coração. E quando eu vou cumprimentar esse irmão, eu chego logo, olha a mão do coração. Não diga isso a ele não, irmão, ele não pode saber não, senão ele vai querer caçar a minha direita, e aí ó, o anel, a aliança é mais firme, aí não quebra não. Agora esse anel de teologia já sofreu na mão desse camarada. Então nem 8, nem 80, né, gente? Nem 8, por isso que é bom ser moderado. A missão da igreja em relação a Deus é adorar de todo o seu coração. Emoção, irmão. Não tem como não se emocionar na presença de Deus. Não tem como. E aí, quantos relatos bíblicos a gente não encontra de pessoas que se emocionaram na presença de Deus? Não tem como. Rapaz, você precisa nascer de novo, se você não se emociona na presença de Deus. Porque eu fico triste, sabe o quê? Pessoas que não se emocionam na presença de Deus. Mas, vai vê-la assistindo uma partida de futebol. Vanessa sabe de quem eu estou falando, do sujeito lá. Pai, vai ver o camarada assistindo o jogo de futebol. Sabe, é extravagante, sabe? É uma loucura, mas abraça todo mundo, beija todo mundo, quando o time perde também fica triste, aí enfim. Aí é horrível, Então, não se emociona na presença de Deus, mas se emociona com outras coisas. Lógico que é uma emoção comedida. Missão da igreja em adoração. Jesus nos diz em João 4:23 que Deus está à procura dos verdadeiros adoradores. Todas as classes de homens estão à procura de Deus, mas Deus só está à procura de uma classe. E essa classe a quem Deus está à procura são os verdadeiros adoradores. Eu espero que Ele tenha encontrado nesse lugar. Espero que Ele tenha encontrado aqui verdadeiros adoradores que o adorem em espírito, porque Deus é espírito, não há como explicar, não há como definir. Quando se fala de espírito fala justamente dessa questão misteriosa. E em verdade, a verdade da palavra, que nós devemos estar centrado e fundamentado na palavra viva. Amém? Então essa é a missão da igreja em relação a Deus. O que Deus mais quer de você é
adore. Agora, segunda coisa, a missão da igreja em relação a si mesmo. Outra grande missão da igreja semelhante a essa é amar. O amor é o que promove a comunhão entre os irmãos. Se não formos capazes de viver em comunhão com os nossos irmãos na terra, é porque não estamos preparados para viver com o nosso Pai nos céus. É forte isso, né, irmão? Aqui é um estágio. E nesse estágio, vai nos ensinar se somos ou se não somos. Jesus certa feita disse o seguinte, João 13:35, nisto conhecerão quem sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. O discípulo de Cristo é identificado não pelo conhecimento que ele tem, não pelas experiências sobrenaturais que ele já teve ou tem, não pelos dons, habilidades naturais e espirituais, mas ele é identificado através de o amor. Nisto conhecerão quem sois meus discípulos. Se falar em línguas estranhas? Não. Se for batizado com o Espírito Santo? Não. Se for membro? Se tiver cargo? Também não. Se fizer curso de teologia? Não. Nisto conhecerão que sois meus discípulos se tiverdes amor uns para com os outros. E aqui, nós somos provados dia após dia, e Deus permite que assim seja para o nosso amadurecimento. Porque, irmãos, escuta uma coisa, como é que você vai dizer que ama alguém se você não teve a oportunidade de odiá-lo? Como é que você vai dizer que perdoa alguém se não teve a oportunidade de desejar se vingar? Você teve uma ira, aquela ira que consome, sabe? Como é que você vai dizer que é capaz, né, de relevar os erros da vida do irmão se você nunca se deparou com esses erros? Consegue entender? Consegue entender? Um dia eu quase entro numa paranoia, Senhor, por que o Senhor não foi mais claro, explícito? Escuta só, irmão, por que o Senhor não foi mais objetivo? Eu entrei numa paranoia. O Senhor poderia definir, tricotomista, dicotomista, supralapsariano, infralapsariano, cessacionista, continuista. O Senhor poderia definir calvinista, arminiano. Ficaria tão mais simples para a gente. Se o Senhor dissesse é pedobatista, é credobatista. Se o Senhor tivesse dito milenista, pré-milenista, pós-milenista, tribulacionista, atribulacionista, pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, misomedo-tribulacionista ou atribulacionista. Aí o Senhor deixou todo mundo atribulado aqui. Não é? Seria tão mais simples e evitar tantos embates teológicos desgastantes e desnecessários. Aí onde o Senhor falou meu coração, Ele não deixou uma cartilha, porque o que Ele espera de nós é relacionamento. Ele não está nem aí se você é calvinista, se você é arminiano. Ele quer que você tenha relacionamento com Deus e com o próximo. É que você esteja acima dessas ideologias, acima dessas nomenclaturas, acima das especulações e conjecturas, como o apóstolo Paulo disse, não ultrapasseis o que está escrito. É quando você é capaz de comungar, de estender a mão para o seu irmão, apesar das divergências existentes. Quando você não permite que ela venha gerar uma divergência, que as diferenças não venham nos tornar indiferentes. Então o que Deus quer? Ele chega para os camaradas que estão na margem do mar da Tiberíades. Ele não dá um discurso, ele não dá um sermão, ele faz apenas um convite. Ele olha para aqueles caras e diz: segue-me, vinde após mim. E a Bíblia nos diz que eles deixam barco, eles deixam rede, eles deixam tudo e começam a seguir Jesus. Agora Jesus não fica em nenhuma letargia, nenhuma inércia. Ele não fica paralisado, ele continua andando. Quem quiser vir, venha. Vinde após mim, e vos farei pescadores de homens. E a cambada deixa tudo e começa a seguir ele.
Comece a entender que vida com Deus é relacionamento, e dia após dia nós vamos aprendendo, dia após dia nós vamos amadurecendo, dia após dia nós vamos nos aperfeiçoando. Isso é evangelho. Isso é evangelho. E sabe o que eu acho extraordinário no evangelho? É que dia após dia ele está me confrontando. Se um dia o evangelho perder esse efeito em mim, meu irmão, se um dia o evangelho perder o efeito de me confrontar, porque o Espírito, ele existe para conscientizar o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se eu não tiver mais discernimento, sensibilidade, se há algo que eu peço a Deus é um coração admoestável, um coração ensinável, disposto a aprender, como o salmista Davi dizia no Salmo 139, no versículo final: sonda-me, ó Deus, e conhece os meus caminhos, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pela vereda da justiça. Então, um coração admoestável, um coração ensinável, um coração disposto a aprender. Amém, irmãos? Aprender de Deus, aprender da parte de Deus. E se um dia o evangelho não me confrontar, eu não sou convertido. Sabe o que eu acho lindo no evangelho? Faz 17 anos que eu conheço, e ainda hoje eu me sinto nocauteado. Sabe o que é o sentido da palavra nocauteado? É quando você está tentando resistir. Está tentando resistir, tentando resistir, tentando resistir. Aí de repente vem aquela pancada assim, sabe? No interruptor. É o mandíbula humana, maxilar. Né? Estou falando do boxe. Mas aqui no nosso coração, quando vem aquele nocaute, a gente se rende. É quando a gente, como lutador de jiu-jitsu, aqui tem muitos irmãos que fazem jiu-jitsu, tem até campeões brasileiros e mundiais aqui na igreja. Você dá os 3 tapinhas assim. Tá bom. Eu me rendo. É o que Jeremias disse: persuadiste-me ao Senhor, persuadido eu fiquei, o Senhor foste mais forte, prevaleceu o Senhor. É esse poder que o evangelho tem, que você está lá relutando: não é assim, não é assim, não, eu não vou, não, eu não quero, não, eu não posso, não, não posso, não, não posso. Aí o evangelho vem, pá! Aí você diz: meu Deus, se possível afasta de mim este cálice, mas não seja feito a minha vontade, e sim a tua. Agora olha para mim, irmãos, espero que você esteja entendendo. Isso é hipocrisia? Isso é demagogia? Isso é ser dissimulado? Escuta só. Quando Judas traiu Jesus com um beijo, Jesus olha para Judas e chama ele de quê? Amigo. Jesus foi falso? Não. Jesus apenas não permitiu que a natureza de Judas interferisse na sua natureza. Então, quando você for traído, for capaz de olhar para aquele que lhe traz e chamar amigo, alguns vão interpretar isso como falsidade. Vão interpretar isso como hipocrisia. Vão interpretar isso como simulação. Mas você sabe, isso é caráter. É a natureza de Deus em você. A última missão da igreja, agora sim, depois de cumprir a missão da igreja em relação a Deus, depois de cumprir a missão da igreja em relação a si mesmo, agora cumprir a missão da igreja em relação ao mundo. A igreja está no mundo, mas não é do mundo. A igreja tem como missão pregar o evangelho e discipular. É o que está escrito em Mateus 28, 18, 20. Sua missão é ser testemunha do Senhor Jesus Cristo, Atos 1, 8. E cooperar com o Espírito Santo na busca das almas perdidas. Essa missão implica em evangelizar e fazer missões, ganhar almas para Cristo e discipulá-las. Aí sim, depois de cumprir a missão de adorar a Deus, de amar o próximo, aí sim, meu irmão, você está habilitado, credenciado para falar de Jesus para quem você quiser. Amém? Um testemunho com autoridade. Agora, caso contrário, vai tentar evangelizar seus pais, seus familiares, sabe o que é que eles vão dizer? Se for para ser crente igual a você,
eu prefiro ir para o inferno. Eu já ouvi isso. Relatos de filhos, de pais, de pessoas dentro da igreja, que quiseram cumprir a missão da igreja em relação ao mundo, sem antes cumprir a missão da igreja em relação a Deus e em relação ao próximo. Essa é a grande comissão. Anunciar Jesus às nações, anunciar Jesus aos povos. Mas a pergunta é, para que o testemunho seja válido, para que a nossa pregação seja eficiente, eficaz, efetiva, nós precisamos antes viver a essência da nossa missão. Adorar a Deus, viver em comunhão com os irmãos, e aí sim, discipular os povos para Jesus Cristo. Caso contrário, meu irmão, você pode ser o melhor cantor, como eu queria que todos estivessem aqui. Melhor tocador, melhor pregador, melhor professor. Não vai surtir efeito nenhum se não houver a essência do amor em sua vida. É forte, Brasil. Mas é verdade. É por isso que o apóstolo Paulo nos ensina lá em Coríntios 13, né? Passa a vos mostrar um caminho sobre modo excelente. Ainda que eu fale, ainda que eu tenha, ainda que eu distribua, ainda que eu faça, ainda que eu entregue, se não tiver amor, eu nada serei. Isso nada me adiantará. Isso nada me servirá. Você é a igreja, nós somos a igreja. E como igreja que venhamos nos despertar para essa verdade, para essa realidade, buscar adorar a Deus sobre tudo, sobre todos. Viver em comunhão com os nossos irmãos, pois esse é o maior testemunho que nós podemos dar ao inferno. O maior testemunho que nós podemos dar ao inferno é viver em comunhão. E aí sim, como disse Ronaldo Lidório, não pode ser bênção longe quem ainda não é bênção perto. Como é que você quer falar de Jesus nos lugares longínquos se você ainda não aprendeu a falar de Jesus na sua casa? Você ainda não aprendeu a falar de Jesus no seu lar. Você já percebeu? E a viver Jesus não é mais importante. Você já percebeu que toda missão começa em casa? Parou para perceber isso? Quando Gideão se converte, verdadeiramente Deus disse bem assim, ó, vá na tua casa e destrói os altares de Baal. Quando o endemoniado de Gadara se converte, vou te seguir, Jesus, por onde fores eu irei. Jesus disse, não, vá antes para a sua casa e mostre aos teus o que eu fiz. Testemunho. E a partir dali, um grande avivamento acontece. Já parou para perceber que quando Davi foi ungido como rei, ele foi ungido na presença dos seus irmãos? Deixa Deus te ungir na presença dos teus irmãos, na presença dos teus pais. Deixa Deus te ungir, assim como ungiu Davi, no seio do seu lar, perante toda a sua família. E aí sim você pode dizer, prepara uma mesa na presença do meu inimigo, unge a minha cabeça com óleo, até que o cálice se transborde. Os irmãos de Davi eram inimigos de Davi, não era? Mas Davi estava dizendo, me honra, Senhor, perante os meus inimigos, para que ele veja o que a tua glória fez comigo, para que eles sejam testemunha da mudança da tua unção na minha vida. Você consegue entender isso? Da mudança da tua unção sobre a minha vida. Bem amados, essa é a igreja de Deus. Não é a igreja minha nem a igreja sua. Ela não é propriedade exclusiva de ninguém. Ela não é patrimônio particular
privado de ninguém. A igreja é de Deus. Ela é e sempre será de Deus. Por isso que Jesus disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno, a minha igreja. Olha o pronome possessivo. Às vezes a gente quer se apoderar da igreja. Às vezes eu estou em reunião dos pastores, eu até entendo, não estou querendo criticar eles não. Só para usar de exemplo. Sabe porque a minha igreja tem não sei quantos membros? É porque a minha igreja tem isso? Ei, alô? Quem disse que a igreja é tua? Apesar de que existem alguns que pensam assim, né? E pensam assim. Você sabe que tem gente vendendo igreja? Vendendo, pastor vendendo igreja de denominações. Só, olha, eu tenho uma igreja com 500 membros, estou passando para alguém que deseja vir pastorear, basta depositar X quantia na minha conta. Aí como é que o camarada faz? Chega e diz: olha, gente, eu estou indicando esse camarada para ser pastor, foi Deus que me revelou e a partir de hoje é com ele, viu? Ninguém sabe o que acontece por trás dos bastidores. Um outro vem do nada de supetão, porque ofereceu tapetão. É o que estão fazendo com a igreja. Propina está dentro da igreja. E dessa forma bem camuflada. E os membros lá, glória, aleluia, não sabendo o que está acontecendo por trás. Triste, mas estão esquecendo de um detalhe. A igreja é de Deus. A igreja ainda é de Deus. Estão fazendo comércio dentro da igreja, mas ainda é de Deus. Agora, deixa eu concluir dizendo isso, só isso. Jesus vai voltar. E há um motivo pelo qual ele vai voltar a esse mundo. Um só motivo. E eu lhe pergunto, antes de lhe responder: existe salvação fora da igreja? Existe salvação fora da igreja? Vamos fazer dessa pergunta uma pergunta retórica, ninguém precisa responder. Aí deixa eu mexer mais um pouquinho com você. E aí, existe salvação fora da igreja? O que é que você acha? Responda para si mesmo. A resposta bíblica e teológica é não. Pastor, como assim? Isso mesmo. Não existe salvação fora da igreja. Eu não estou falando de templos, santuários, denominações ou religiões ou instituições. Não confunda a igreja com estruturas físicas. Amém? Eu estou falando de igreja eclésia. Escolhidos, chamados para fora do sistema que rege esse mundo. Vocacionados, convocados. Então não existe salvação fora da igreja. Sabe por quê? Porque quando Jesus vier, Ele não vem buscar uma agência missionária, Ele não vem buscar uma instituição denominacional, Ele não vem buscar um templo religioso, Ele vem buscar quem? A sua igreja. E quem for igreja, sobe. Quem não for igreja, fica. Existe salvação fora da igreja? Não! Você é a igreja? Amém! Então tenha certeza que Jesus vai voltar a esse mundo por um único motivo: para te buscar. Aleluia! Já pensou, gente? Ele vem só por isso. Ei, esse mundo não te pertence, você não pertence mais a esse mundo. Foi isso que ele nos disse, nos garantiu, nos assegurou: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, para que aonde eu esteja, estejais vós também. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.